Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse treinamento. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre BIOS. Exatamente, a gente já vai começar a configurar uma máquina e hoje a gente vai ver como instalar de fato um sistema operacional em um computador. Para a gente iniciar então a aula, vamos aprender um pouquinho sobre BIOS. O que a gente vai ver nessa aula? Muito bem, vamos lá então, né? A gente vai ver hoje o que é BIOS, para que serve essa BIOS e como configurar a BIOS, tá? Você já deve ter ouvido falar sobre BIOS, né? Nessa área da formatação, BIOS é algo fundamental. Então, se você quer trabalhar com o computador, é algo fundamental que você entenda o que é a BIOS, para que ela serve e como ela funciona, tá? Então vamos lá. O que é BIOS? Bem, o termo BIOS é um acrônimo para Basic Input Output System. Você deve pensar nele como um software que permite a comunicação e facilita a transferência de dados entre os componentes de hardware de um computador e os usuários ou outro software instalado neste sistema. Basicamente, resumindo aqui, BIOS, o que significa, né, essas siglas, né? O B é de Basic, né? O Basic aqui. O I, Input. O, Output. S, System. Resumindo aqui de modo simples, é um sistema básico de entrada e saída. Essa é a BIOS, tá? Mas, professor, para que ela serve? Aqui diz que ela facilita, né, a comunicação entre o hardware e o software, por exemplo, né? Mas aqui nessa próxima tela a gente consegue ver melhor, olha. A BIOS, ela é na verdade uma ponte que liga o hardware de um computador ao sistema, ou no caso o software, né, como a gente viu na outra tela. Por exemplo, quando você aperta lá o botãozinho de ligar do computador, o que ele liga primeiro? É o Windows? É o sistema instalado na máquina? Não. Primeiro, aquele botãozinho de ligar, ele vai acionar a BIOS. É a BIOS. Por quê? Porque a BIOS é a ponte. Então, como que o sistema vai iniciar se ele não sabe quem é ele? É mais ou menos assim, é meio confuso, mas dá para entender, né? Então, a BIOS faz um mapeamento do que está conectado ali no computador, o que está incluso na placa-mãe. Aí você aperta o botãozinho de ligar, a BIOS, opa, acordei. O que está conectado aqui? Opa, tem um processador i3 de quarta geração, tem um pendrive plugado aqui também, tem um fone de ouvido, tem 4 GB de memória. Ela faz todo o mapeamento de todas as peças que tem no computador. E aí, depois que ela termina de ler tudo, aí a BIOS fala assim, eu tenho tudo isso aqui, então eu vou chamar o sistema, porque é ele que vai precisar disso aqui. Ô, sistema, bora acordar aí, ó. É, e aí quando o sistema inicia, ela joga essas informações do hardware lá para o sistema. Viu que interessante? Por isso que é importante a gente entender para que a BIOS serve, porque na formatação a gente vai inserir um novo sistema. Então, a gente vai inserir ali um novo sistema para receber os dados da BIOS. Então, a BIOS, primeiro, ela precisa identificar o pendrive bootável que você criou na aula passada, lembra? Então, quando você ligar o computador, ele vai fazer o mapeamento. Opa, tem um pendrive aqui. Ele tem que entender isso. Ele tem que entender, opa, tem um pendrive e tem o HD com o sistema já. Mas primeiro, a gente tem que instalar o Windows. Tem que tirar o programa Windows do pendrive. Então, ele tem que fazer o boot, iniciar, primeiro pelo pendrive. Mas como é que ele vai saber qual que ele vai iniciar primeiro? É o pendrive ou é o HD que está instalado?
É por isso que a gente tem que configurar a BIOS, tá? Configurando a BIOS, a gente então vai entender como é que a BIOS funciona e qual é o trabalho dela em todo esse processo de formatação. Então vamos trocar de câmera aqui e vou levar vocês para dentro da BIOS. Vamos configurar ela. Muito bem, pessoal. Então quando você ligar o computador que você for formatar aí, você vai entrar na BIOS. Aqui não deu tempo de gravar, mas é bem facinho, tá? Você pluga o seu pendrive bootável, que a gente criou na aula passada. Você coloca ele no seu computador desligado, tá? E aí depois você liga ele, coloca o carregador e liga. E quando você apertar o botão para ligar, você vai apertar a tecla F2. Você vai ficar apertando ela sem parar, até aparecer essa tela. Aqui dentro já é a BIOS, tá bom? E essa tecla F2 é relativa. Alguns modelos é a tecla F10, F11, F9, Delete. Então varia, tá? Você vai ter que ver isso daí em cada modelo que você pegar para formatar, tá bom? Bem, aqui então é a BIOS. Nos modelos de BIOS para notebook, a maioria deles, a seta não funciona, principalmente os mais antiguinhos, tá? Então é só o teclado mesmo que a gente vai trabalhar aqui dentro da BIOS. Então aí, dependendo do computador que você for formatar, não se assuste se o mouse não funcionar, tá bom? Então apertando a tecla F2, F2 direto ali, você vai aparecer nessa tela da BIOS. Então a tecla ESC serve para voltar, tá? Então, aqui está aparecendo essa mensagem, eu não quero que ela, eu quero entrar na BIOS, quero mexer na BIOS. Então, apertar a tecla ESC, pronto, ele saiu, tá? Aqui. Então, na setinha para o lado direito, você vai navegar nesse menu em cima, tá vendo? Man, Advanced, Secret, Boot e Exit. Então, aqui essa BIOS desse notebook tem apenas essas opções aqui, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para configurar para ela entender que o computador precisa ligar primeiro via USB, que é o nosso pendrive bootável? Então, você já para pensar, né? Bootável. Então, em qual dessas opções você vai? Lá em cima, então, boot, tá escrito aí, né? Então, ó, não precisa saber inglês, mas é bom ter noção de algumas coisas, tá bom? Ó, primeiro, LAN Remote Boot. Então, inicialização remota, né, pela internet. Você tem como fazer isso. Fast Boot, o boot ligeiro, boot rápido, né? Também tem como você mudar aqui. Eu não aconselho usar isso daqui, porque às vezes você perde o tempo de entrar na BIOS. Então, deixa ele do jeitinho que vem o mesmo, para não ficar mexendo, tá? Mais para baixo, com a setinha para baixo, aqui a gente está vendo vários itens, tá vendo? Ó, Boot Option 1, Boot Option 2, Boot Option 3. Então, aqui ele está dizendo, ó, a BIOS está te falando, eu primeiro vou ligar o que está aqui nesse 1. Se nesse 1 não tiver nenhum sistema operacional, aí eu vou ligar o 2. Se o 2 não tiver, eu vou ligar o 3. Se o 3 não tiver, eu vou ligar o 4. Entendeu? Então, se você vai formatar a máquina e a máquina já está com o HD, note que aqui o HD é esse hard disk. Tá? E qual que é o nosso pendrive? Ele está aqui, ó. USB Key. UEFI. Se você não tem ideia de qual dessas opções é o seu pendrive, então você faz isso aqui. Você joga esse daqui que você sabe que é o HD, você joga ele lá para o final da lista. Como é que você joga ele? Aqui está dizendo, olha, os sinais mais e menos, você carrega a opção. Você carrega a opção. Então vamos lá, mais e menos, né? Aí você vai achar aí no seu teclado, ó. Se eu digitar aqui o menos, ó o que aconteceu, tá vendo? Ó para onde é que veio o hard disk. Se eu apertar de novo, ó para onde é que foi. Ele só vai subindo, entendeu? A lista, ó. Então de novo menos, de novo, tá vendo? Ele vai só mudando, olha. Interessante, né? Então aqui você vai mudar, você vai colocar esse key aqui, ó.
esse key lá na primeira opção, tá? Ou então você pode clicar com a tecla Enter, lá de novo. Então, pode estar em qualquer opção, tá? Você então vai levar para a primeira opção, vai teclar a tecla Enter. E aqui ele vai estar te perguntando, ó, nessa opção 1, você quer que inicie o quê? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui já está até mencionando, né? O USB Key é o meu disco 2.0, que é o pendrive que eu instalei nele. Então, eu vou dar um Enter. Pronto, já ficou lá na frente na primeira, tá vendo? Ah, mas eu não sei se é esse aqui. Então, eu vou deixar aqui na segunda opção. Eu vou deixar esse USB Flop. Pronto. Então, não importa. Você que vai configurar aqui a ordem de boot, tá? E para iniciar no pendrive, porque é o sistema que a gente vai instalar, tá bom? Então, aqui ele já está para iniciar no pendrive. A gente vai clicar aqui, ó, aqui nesse menu. Tá dizendo o F4, ele salva e sai. Então, vamos apertar a tecla F4. Ele está perguntando: salvar a configuração e sair? Sim, eu quero salvar tudo e quero sair. Então, eu vou dar um Enter. Agora a máquina vai reiniciar. E ela vai reiniciar não no HD, mas no pendrive que eu acabei de configurar lá na BIOS, tá bom? Vamos esperar aí. Prontinho, pessoal. Então aqui ela já a BIOS já iniciou o meu pendrive bootável e aqui ele está perguntando, ó. Lembra que na aula passada a gente criou o pendrive bootável de ambas as arquiteturas? 64 bits e 32 bits. Então esse computador aqui, eu quero instalar ele com 32 bits. Por quê? Porque ele só tem 4 GB de memória RAM. Então, se eu colocar um de 64, vai ficar muito pesado para pouca memória. Lembra lá das primeiras aulas que a gente comentou? Então, como eu tenho aqui no máximo 4 GB de RAM, se eu colocar esse de 32 bits, ele vai rodar ligeirinho, bem bonitinho, tá? Então, eu seleciono novamente, sem mouse, tá? Seleciono aqui o 32 bits e dou um Enter. Olha só, pessoal, então apareceu essa mensagem de erro, olha, tá vendo? O Windows, a inicialização do Windows falhou. Porque essa tela de erro aqui, quando você vê ela, provavelmente é o sistema de arquivos do pendrive. Tem que configurar a BIOS para também ler ele. Como é que a gente faz, professor? Vamos tentar aqui, ó, ESC, tá pedindo aqui embaixo, né? ESC, UEFI Frame Settings. Vamos ver. Então, agora vamos entrar lá na BIOS de novo. F2 direto. F2, 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 pronto. ESC de novo. E que a gente vai lá na ordem de boot novamente. Em boot aqui. Aqui, ó, UEFI Key USB. Tá certinho, então não é aqui. Mas note que aqui ele tá travado, olha. Windows 8. Vamos tentar mudar isso daqui para a gente conseguir configurar. Porque se a gente for mexer aqui, tá vendo? Ele não deixa a gente selecionar, olha. Ele tá até em uma cor diferente. Então vamos voltar lá em Advanced. E vamos procurar aqui alguma coisa relacionada ao boot, tá? Então make one, não. Exatamente, pessoal. Então essa máquina aqui não vai me permitir instalar um sistema de 32 bits, tá? Porque ela já é atual. Então a gente só vai conseguir instalar um sistema de 64 bits mesmo. Então vamos fazer um teste lá. Voltar aqui de novo. Selecionar lá o nosso pendrive bootável. F4. Yes. Vamos ver agora ele reiniciar e puxar o nosso pendrive.
Muito bem, então aqui ao invés de ser 32 bits, a gente vai escolher um de 64. Vamos ver se ele vai aceitar. Prontinho, pessoal. Então agora ele reconheceu o nosso pendrive bootável, então ele já vai iniciar dentro do pendrive, já puxando para a gente configurar o novo sistema. Vamos esperar ele carregar aí. Muito bem, pessoal, deu certinho então, tá? Foi até bom ter acontecido aquele erro, porque em máquinas mais atuais acontece aquilo, mesmo que você queira instalar um sistema com arquitetura mais baixa, ele não te permite, porque o de 64 bits é de fato melhor, tá? Mesmo se você tiver uma limitação pelas memórias, que é o meu caso aqui, você não consegue instalar o de 32 bits. Mas, de novo, isso é em algumas máquinas, tá? Na maioria das máquinas que você pegar para instalar o Windows ou formatar, eles vão aceitar sim de 32 bits e você pode até escolher aí de acordo com a quantidade de memória RAM e o processador que você tem na máquina. Lá, lembrando então daquelas primeiras aulas, né? Então já nessa tela de instalação do Windows, aqui a gente já consegue mexer no mouse. Por que que no mouse aqui a gente consegue? Note. Lembra o que que a BIOS faz? Então, quando a gente estava configurando a BIOS, ela não leu tudo o que tinha conectado na placa. Ela só entendeu que tem um teclado ali, então ela só vai comunicar com o teclado. Agora, quando a gente já passou da BIOS, né, um passo à frente, passou da BIOS, ela já leu tudo que está na placa-mãe ali e já está funcionando tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nessas configurações, a gente vai deixar Brasil aqui, português, mas esse teclado ou método de entrada, a gente vai escolher sempre o ABNT2. Por quê, professor? Porque o padrão ABNT, sem o 2, é o padrão americano, que é o padrão sem o cedilha. E aí o teclado fica todo desconfigurado, tá? Mas já que o nosso teclado aqui ele tem um cedilha, então é ABNT2, tá bom? Vamos clicar em avançar e pronto. Aqui a gente tem duas opções, olha, instalar agora, a gente vai instalar o sistema, ou também aqui no canto, note, é reparar o computador. Então, às vezes o cliente chega aí para você, o computador não inicia o Windows, não está com problema, não está ligando nada. Ele vai para ligar e desliga. Ou então só fica carregando o Windows, mas nunca liga. Então, você pluga o pendrive bootável que você criou e vem nessa opção aqui, ó, reparar computador. E aqui ele vai fazer uma checagem de todos os arquivos do Windows e vai renovar esses arquivos, tirando qualquer erro de inicialização que ele tenha, tá bom? Mas nosso caso aqui é instalar o Windows, então vamos lá, instalar agora. Então nessa próxima tela, pessoal, aqui a gente tem os termos de licenças aplicáveis. O que é isso? É o termo de uso, né, do Windows. Eu aconselho você também a ler ele, nem que saiba uma vez, tá? Então, lê todo ele é um pouco grande mesmo. Tira um tempinho para ler, porque isso vai te ajudar também em trabalhos futuros com respeito a software dentro do Windows, tá bom? Então, você tem que clicar aqui em aceito. Se você não clicar aqui em aceito, o botão de avançar aqui, ele não ativa, tá? Então, vamos clicar aqui em aceito e então avançar. Pronto, aqui a gente tem duas opções de instalação, atualização e personalizada. A atualização, se você clicar aqui, ele vai mandar você reiniciar o sistema no HD, não mais no pendrive bootável, e lá dentro do sistema você atualizar. Eu não recomendo fazer isso porque pode ficar resquício do sistema antigo. E isso pode deixar o seu computador mais lento. O computador do cliente também pode apresentar incompatibilidade com algumas coisas. Então, para evitar que o cliente volte à sua assistência reclamando de um trabalho mal feito, então a gente vai fazer essa personalizada, tá bom? Então vamos clicar aqui em personalizada para fazer a instalação do zero. Aqui nós vemos três partições do HD.
tá? Ele está perguntando aonde você quer instalar. A gente vai instalar no HD. O HD que tem instalado nele tem 3 partições. O que é partições, professor? A gente já viu isso nas primeiras aulas, né? Que é a estrutura do HD. Então, esse HD imagina como um sanduíche, né? Ali tem uma camada de ovos, tem uma camada de hambúrguer. Então, são várias camadas. Então, o HD é um sanduíche. E as camadas que tem dentro dele são essas partições. E você pode criar várias partições dentro de um HD, tá? A gente vai excluir todas essas partições. A gente quer fazer com que o HD fique como se estivesse novo, tá? Sem informação nenhuma, nem configurações. Então, a gente vai clicar em cada partição. Vamos clicar uma e excluir. Por que eu não vou formatar? Porque se eu formatar, ele vai apenas apagar os dados que estão ali dentro. Ele não vai apagar as configurações do HD que estão gravadas. E a gente quer apagar tudo, zerar o HD para apagar todo tipo de configuração e iniciar do zero, tá bom? Então a gente vai excluir essa partição. Aqui ele está mencionando que talvez tenha arquivos que sejam de sistema, mas não faz diferença. A gente vai instalar um sistema novo, então, ok. Prontinho. Aí ele ficou aqui, ó, espaço não alocado. Ou seja, é o que a gente acabou de excluir. Então ele está no HD, mas não tem nenhuma partição. A gente não pode usar ele ainda. A gente vai fazer isso com os outros dois. Prontinho, pessoal. Todo o HD agora está como espaço não alocado. Então você vem aqui em novo. A gente vai criar uma nova fatia desse sanduíche. Uma nova partição para então instalar o Windows dentro dessa partição, tá? Então você vai clicar em novo. Ele já vai adicionar o tamanho total aqui do HD e aplicar. Pode clicar aqui em OK, que é para assegurar que todos os recursos do Windows funcionam. Talvez ele crie mais de uma partição. Isso aí é normal também, tá? Às vezes ele cria uma do sistema. Vamos clicar OK. Prontinho. Depois de criar as partições, note que ele sozinho já criou várias partições, que são partições para o sistema, tá? Então o próprio sistema cria essas partições. Mas então, em qual dessas partições a gente vai instalar o Windows? Se você clicar nessa primeira, recuperação, você vai receber a mensagem aqui embaixo, olha. O Windows não pode ser instalado na partição 1 da unidade. Por quê? Se você clicar aqui em mostrar detalhes, ele vai falar para você que o tamanho dessa partição não é o suficiente para instalar o Windows. Então, como regra, a gente sempre instala nesse que tem escrito aqui na coluna tipo. Você vai escolher primário. E aí, você vê que não tem mais aquele alerta aqui embaixo, né? E clicar em avançar. Se você quiser também, quando você excluir todas as partições, ao invés de clicar em novo, você pode clicar direto em avançar, que ele cria automaticamente as partições e já escolhe a partição primária para poder instalar o Windows, tá? Então vamos clicar aqui em avançar. Pronto, pessoal, essa parte aqui demora um pouquinho, então a gente vai dar uma aceleradinha no vídeo. Aqui ele vai copiar todos os arquivos do pendrive para o HD e vai então iniciar o computador com o novo sistema. Prontinho, pessoal, a instalação terminou, agora ele vai reiniciar. A gente vai entrar na BIOS de novo para configurar a ordem de boot, tá bom? Vamos reiniciar aqui e vamos entrar na BIOS. Quando a tela ficar escura, a gente já aperta F2 sem parar. Vamos apertar F2 aqui, a gente entrar na BIOS. Prontinho, então é ESC, né? Então, de novo, lá em boot. Aqui, como a gente selecionou, apertar Enter aqui, né? Selecionou esse daqui para a gente iniciar. Agora a gente tem que colocar o hard disk.
tá? Porque o Windows foi instalado nele, no HD. O HD, na verdade, é isso aqui, né? Hard Disk, HD, tá? Então, a gente vai colocar ele como primeiro lá na ordem de boot. E nesse momento, a gente vai tirar o pendrive bootável. Então, tira ele do computador. O nosso tá aqui, tá? Então, tira ele aí e vamos reiniciar de novo. Então, para reiniciar é F4, salvar e sair. E OK. Agora ele vai iniciar a máquina num sistema novo que a gente acabou de instalar no HD, tá bom? Esse processo, pessoal, geralmente demora bastante, principalmente quando a gente está usando um HD ao invés de um SSD, tá? Então, como essa máquina aqui é para teste das aulas, a gente coloca um HD nele, então ele vai demorar um pouquinho aí, tá bom? Oi, eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Muito bem, pessoal. A instalação aqui foi concluída, né? O sistema já está no computador, já está no HD. Então, nas próximas telas aqui, é só configurar, fazer algumas configurações básicas e então instalar os drives, fazer o teste e finalizar o trabalho, tá? Mas para a aula de hoje, era só isso tudo, tá bom? Então, hoje a gente viu um pouquinho, pessoal, sobre BIOS. O que é a BIOS, para que ela serve, como que a gente configura ela, né? E isso é muito importante. E um detalhe que durante toda a instalação do sistema, o computador jamais pode desligar por falta de bateria, tá? Então, se você for formatar um notebook, por exemplo, não deixe ele apenas na bateria. Liga no carregador e deixa ele carregando. Por quê? Porque se ele desligar por falta de bateria, o sistema operacional já vai ser danificado. Tá? Então, durante a instalação do sistema, se ele desligar, ele vai corromper o sistema. Então, você vai ter que instalar de novo. Então, todo o seu tempo que você gastou preparando, instalando, então você vai fazer tudo de novo, tá bom? E nos casos mais graves, você pode até danificar o HD do cliente. E se isso acontecer, aí você fica com um prejuízo maior ainda, porque você vai ter que repor esse HD para o cliente, tá bom? Então, para evitar esses imprevistos aí, coloque o computador na tomada, deixe ele carregando para não ter esse tipo de problema, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Espero muito que essa aula tenha contribuído para o conhecimento de vocês e possa ter somado aí, né? E não se esquece, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente que a gente vai ter o maior prazer de poder te ajudar. Aqui hoje a gente viu muito conteúdo, então eu incentivo você a fazer esse processo, a realizar essa instalação, essa formatação que a gente fez hoje, várias e várias vezes aí no seu computador de teste. Instale o sistema uma vez. Instalou, deu certo? Faça de novo. Faça várias vezes. Entra na BIOS. Fica olhando lá na BIOS o que tem para você mexer. Mas cuidado, não mexa, não troque, faça alterações na BIOS, mas apenas olhe, né? O que tem, estude cada termo. Você pode pesquisar na internet o que significa aqueles nomes em inglês, né? Isso vai ajudar você a se familiarizar melhor com a BIOS e também a entender alguns problemas que acontecem por falha da BIOS, tá bom? Então realize essa formatação, essa instalação do sistema várias e várias vezes. Faça uma, duas, três. Tem um vizinho lá que precisa formatar o computador, formate de graça, só para você ver uma outra BIOS diferente, só para você ver uma outra plataforma diferente, tá bom? Então faça os testes aí, instale em vários computadores. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade, professor,
Se eu mudasse isso daqui na BIOS, como que isso afeta a formatação? Como que isso afeta a instalação? Pode mandar para a gente que a gente também vai poder responder vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um bom trabalho e bons estudos aí para todos. Até mais!